Siga o seu coração. É o conceito que muitas pessoas colocam para si próprias e até mesmo estimulam outras pessoas a viverem isso. Mas será que essa é sempre a melhor escolha? Será que esta é a melhor opção? É exatamente sobre esse assunto que nós veremos hoje em O que diz as Escrituras. Eu separei um texto aqui muito interessante. Pelo menos assim, eu gosto muito desse texto e saltou para mim algo muito legal. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 2, 3, do 4 e o versículo 12. Diz assim: Pouco tempo depois, o rei estava à vontade em sua casa, porque o Eterno tinha dado a ele descanso de todos os seus inimigos. Certo dia, Davi disse ao profeta Natã: Veja só, eu estou aqui no maior conforto, numa casa de cedro luxuosa, enquanto a arca de Deus continua numa simples tenda. Natã disse ao rei: Faça o que estiver em seu coração, o Eterno está com você. Mas naquela noite o Eterno disse a Natã: Vá dizer ao meu servo Davi: Quando a sua vida chegar ao fim e você for sepultado com os seus antepassados, levantarei um descendente seu próprio sangue e sua carne, que será o seu sucessor, e darei estabilidade ao governo dele. Ele edificará uma casa em minha homenagem, e eu preservarei o seu reinado. Olha que coisa muito delicada. Davi, um rei em Israel, o segundo rei na história de Israel, um homem que fez muitas proezas em nome de Deus, realizou coisas maravilhosas, foi amado pelo povo, foi um rei que, como ser humano, agradou tanto a Deus que Deus chegou ao ponto de dizer: Este é um homem segundo o meu coração. Mas o profeta Natã aqui olha para Davi com reverência, com respeito, e diz: Davi, olha, rei, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Faz o que está no seu coração. Só que a palavra de Deus, ela vem ao profeta Natã dando uma direção diferente. E este é o X da questão. E eu quero comentar exatamente sobre o X da questão. Deus olha para Natã e fala assim: olha, diga para Davi que não é para ele seguir o seu coração. Se ele seguir o seu coração, ele vai se arrebentar. Ele vai se ferir, ele vai se machucar. Porque eu não quero que ele construa nada para mim. Davi tem mãos de sangue. Suas mãos são de guerra. Eu não quero que Davi construa nada para mim. E este é um problema porque muitas vezes nós nos acovardamos em falar algo que seja contrário à perspectiva de alguém. Alguém, por exemplo, que não tem nenhuma habilidade para ser músico e ele quer ser músico e ele chega para o seu líder e fala: eu quero ser músico, eu quero fazer parte do ministério de louvor, eu quero cantar, eu quero tocar. E por constrangimento, por medo, por covardia ou por qualquer outro interesse escuso, o líder diz: não, tudo bem, não, vai dar certo, não, vamos treinar, que a coisa vai funcionar. E tu tá vendo que a coisa não vai, Deus está dizendo: não vai. E muitas vezes, para não ferir o sentimento do outro, nós preferimos nos calar e então colocar de lado a vontade de Deus, colocar de lado a palavra de Deus. E daí eu penso em algo muito interessante, foi algo estabelecido por John Wesley, chamado quadrilátero wesleyano. E esse quadrilátero ele baseia-se em 4 pontos, que na verdade são 3 com um ponto central, que é a tradição, ok? É preciso ter uma linha tradicional, é preciso saber se isso já foi feito antes, é preciso saber qual a perspectiva do ponto de vista tradicional. A outra questão é a experiência. Alguém já experienciou isso? Como foi a sua vivência? Natã tinha experiência em dizer isso para Davi, mas naquele momento não era o caso. E a outra questão era a razão. O terceiro ponto do quadrilátero wesleyano é a razão. Qual é a lógica? Isso vai levar aonde? Qual é o ponto central
para idealizar tal ação. Mas essas três coisas, tradição, experiência e razão, elas estão e devem estar submetidas ao quarto pilar, que é o mais importante de todos, que é as Escrituras Sagradas, ou seja, a Palavra de Deus. Nesta época, haviam os textos escritos, como por exemplo a lei de Moisés estava escrita, mas muita coisa era apenas a questão da tradição oral, era aquilo que se falava. E quando hoje nós pegamos a Bíblia Sagrada, que está em uma obra literária, com papel, com tinta, com letras, com grafia, nós temos nada mais, nada menos do que a própria Palavra de Deus, ok? Então, eu preciso entender que a Palavra de Deus está acima das minhas perspectivas. A Palavra de Deus está acima dos meus ideais. A Palavra de Deus, a vontade de Deus está acima de tudo. Os homens fazem planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. E daí eu quero te chamar para um texto muito interessante que confirma essa ideia, sabe, sobre Davi, sobre esse veredito de Deus sobre a vida de Davi. Preste bem atenção comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 17 ao 19. Uma palavra de Salomão. Meu pai, Davi, queria construir um templo para a honra do nome do Eterno, o Deus de Israel. Mas o Eterno disse: é bom saber que você deseja construir um templo para me honrar, mas não será você, e sim seu filho que o construirá para a honra do meu nome. Então, nós precisamos ter coragem, sensibilidade, respeito, hombridade, disciplina, moral. No entanto, precisamos entender que a palavra de Deus deve dar o veredito. A palavra de Deus precisa ser o centro, o cerne de toda a decisão, de toda a trajetória. Eu não posso pensar assim, mas se eu falar eu vou ferir e eu vou perder essa pessoa vai sair da igreja, vai sair desse núcleo, vai sair desse convívio. Qual é o meu interesse em tê-la ali? É apenas monetário? É apenas financeiro? Eu vou perder um investidor? Eu vou perder um mantenedor? Ou eu vou estar agindo como Deus age, disciplinando, corrigindo, exortando, para que aquela pessoa não enverede em um caminho que seja errado, em um caminho que seja destrutivo. Então, eu preciso ter muita sensibilidade, mas acima de tudo eu preciso ter coragem. E coragem é uma coisa que Deus diz para nós termos. Nós precisamos ser fortes e também sermos corajosos. Ser forte, a força, ela é o gerador da coragem, sabe? Então, quando nós somos fortes e corajosos, nós não temos nenhum receio em respeito, em amor, em honra, em disciplina, mas em aplicar a verdade baseado na palavra de Deus. Então, cuidado com essas coisas. É uma voz profética. Nem toda palavra do pastor é uma voz profética. Nesse caso aqui, Natã era o pastor, Natã era o sacerdote, Natã era o profeta. Natã era alguém que estava trazendo coisas de Deus para Davi, mas ele agiu por um impulso, agiu por uma emoção, estava dizendo: vai, faz conforme está no teu coração. E Deus o repreendeu, disse: não é bem assim, a coisa não funciona dessa forma. Vai lá e diz para ele que ele não vai construir nada para mim. Ele não vai construir nada, ok? E o interessante é que Davi não ficou chateado. Davi não ficou aborrecido. Davi não ficou sofrendo por causa disso. Davi teve uma resposta, uma reação muito legal, muito boa. Veja comigo. 2 Samuel, capítulo 7, verso 18. O rei Davi entrou na presença do Eterno e orou: quem sou eu, Senhor Eterno, e quem é minha família para que eu chegasse a este ponto? E isso não é nada comparado com o que está para acontecer, pois também falaste sobre o futuro da minha família, dando-me um vislumbre dessa época, Senhor Eterno. O que eu poderia dizer diante de tudo isso? Tu me conheces, Senhor Eterno, sabes como sou.
O que fizeste não foi pelo que sou, mas pelo que tu és, e por tua graça. Davi agradeceu, Davi ficou feliz em saber, eu não vou construir, mas Deus teve misericórdia e vai usar alguém da minha família para fazer. Davi foi salvo por aquela palavra. Ele poderia ser condenado por ir mediante o que desejava o seu coração. Mas porque Deus o repreendeu, porque o profeta falou para ele, não, você não vai fazer, Davi foi salvo por aquilo. E não apenas isso, Davi também fez algo muito maior, muito melhor do que tudo isso. Veja comigo. 1 Crônicas 28 diz assim: o rei Davi disse a eles, ouça-me, povo, eu estava decidido a construir uma estrutura permanente para a Arca da Aliança do Eterno, um descanso para os pés de Deus. Mas quando me preparava para construir, Deus me disse, você não poderá construir uma casa para me honrar, porque se envolveu em muitas guerras e matou muita gente. Ok? Daí, versículo de número do 11 em seguinte. Em seguida, Davi apresentou ao seu filho Salomão os planos para a construção do complexo do templo, o pátio, as salas anexas, as salas de reuniões, o lugar do sacrifício de expiação. Entregou a ele também todas as plantas de tudo que o Espírito de Deus tinha posto em sua mente. Os pátios do templo, a distribuição das salas anexas, os depósitos para guardar os objetos consagrados. Entregou ainda ao filho o plano da organização do trabalho, dos levitas, dos sacerdotes, da condução do ministério do templo do Eterno e dos cuidados dos utensílios para o culto. Determinou quanto ouro e prata seriam necessários para cada objeto de uso sagrado. 1 Crônicas, capítulo 29, Davi vai dizer assim, eu me esforcei, a partir do verso 4, eu me esforcei de modo que tudo está preparado para a construção do templo ao meu Deus. Todo o material necessário, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, a madeira, as pedras preciosas e ornamentais, as pedras para o alicerce e para as paredes, tudo em grande quantidade. Além do mais, como tenho coração nessa obra, além de tudo que preparei, estou entregando a minha fortuna pessoal de ouro e de prata, para tornar essa casa um lugar de adoração ao meu Deus. 105 toneladas de ouro puro, 245 toneladas de prata refinada, para o trabalho em ouro e prata dos artesãos e artífices. Davi, além de ser salvo, ele colaborou generosamente para a construção. Ele não ficou aborrecidinho, não ficou chateadinho, não ficou magoadinho, não fez biquinho. Não. Davi honrou a Deus, louvou a Deus e aceitou com alegria a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus está acima da tradição, da experiência e da razão. Elas são importantes, mas a palavra de Deus está acima, porque tudo passará, mas a palavra de Deus, ela não há de passar. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço e um beijo em seu coração.